Eu quero falar desse grande homem de Deus, um grande líder, tanto espiritual como um ser humano. Êxodo capítulo 3, verso 1 em diante. Diz assim a palavra de Deus: Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, ou seja, não era dele, o sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o outro lado do oeste do deserto, chegou a Horebe, ao monte de Deus, e ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo no meio de uma sarça, e Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chama, mas não se consumia. Então disse consigo mesmo: vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus do meio da sarça chamou e disse: Moisés, Moisés. E ele respondeu: eis-me aqui. E Deus continuou: não te aproxime, tira a sandália dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Vamos ler o capítulo 4 para você sentar. Já? Diz assim a palavra de Deus: Moisés respondeu, mas eis que eles não vão acreditar em mim, nem ouvirão o que vou dizer, pois dirão: o Senhor não apareceu a você. Então o Senhor perguntou a Moisés: o que é isso que você tem na mão? E ele respondeu: um bordão ou um cajado. Então lhe disse: joga no chão. E ele jogou no chão, e o bordão virou uma serpente ou uma cobra. Diga assim: o cajado. Diga bem forte: o cajado virou cobra. Diga de novo: o cajado virou cobra. Que é para você gravar. E continuando: e jogou no chão, e o bordão virou uma serpente. E Moisés fugiu, olha só, Moisés fugiu, ou seja, deixou lá. Mas o Senhor disse a Moisés: estende a mão e pegue pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela transformou de novo num bordão ou num cajado. Então o Senhor disse: isso é para que creia que o Senhor Deus é de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaque, Deus de Jacó, e apareceu a você. E o Senhor continuou: põe agora a mão no peito. Ele fez, tirando da mão do peito, eis que ela estava leprosa, branca como a neve. Então o Senhor disse: ponha a mão no peito outra vez. E ele pôs no peito novamente. Quando tirou, eis que havia tornado como restante da sua carne. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, eu quero te agradecer pela tua palavra nessa noite. Espírito Santo, tu és bem-vindo nesse lugar. Fique à vontade, a casa é sua. Tu tem liberdade sobre as nossas vidas. Senhor, fala ao nosso coração nessa noite, Pai. Que nenhuma palavra, Senhor, venha sair da minha boca se não for da tua vontade, porque a palavra é sua, o povo é seu e a casa é sua. Então fique à vontade, Senhor, e usa como tu queres nessa noite, e fala também ao meu coração, em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, fique à vontade. Quero falar desse homem Moisés, né? Nós conhecemos pelos filmes, pela palavra, mas eu quero contar alguns segredos que tem aqui de um grande líder, de um grande homem, de um grande pai de família, de um grande ministério. A gente sabe que quando Moisés nasceu, tinha um decreto de morte. Toda criança que nascesse, homem, tinha que morrer, e ele passou por um processo. A primeira coisa que eu quero que você entenda nessa noite: desde o dia que você nasceu, quantos processos você já superou para você chegar hoje nesse lugar? A Bíblia diz que ele nasceu com um decreto de morte, mas a sua mãe guardou Moisés por 3 meses. Depois de 3 meses ele estava crescendo e não dava mais para guardar. Eu quero profetizar na sua vida: daqui a 3 meses Deus vai começar a abençoar a sua vida, que vai ser preciso você testemunhar na sua igreja do milagre na sua vida. Você crê mesmo de verdade? 3 meses não podia mais guardar Moisés, que ele estava crescendo. Olha só a estratégia de Deus para a nossa vida, porque isso não nasceu de um pensamento, não. Porque a sua mãe era uma mulher de oração, e o seu pai ou a sua família era uma família de promessa. O Espírito Santo falou para a sua mãe, que nós conhecemos para a gente ganhar tempo, preparou aquela cesta, colocou Moisés e deu uma ordem para a sua irmã, e disse: minha filha, não se aproxima desse cesto, ou seja, não te mete no trabalho de Deus, só o acompanha de longe. Colocaram Moisés no cesto, colocou no rio Nilo, e a sua irmã Miriam foi só de longe observando. Ela não tocou no cesto. Agora imagina uma irmã vendo seu irmão, um bebê, dentro de um rio, que era o rio Nilo, o rio da morte, e ela recebeu uma ordem para não tocar, só observar de longe. Talvez se fosse eu e você, numa hora de uma situação, a gente queria pegar o cesto.
Só que ela obedeceu a sua mãe e ela não tocou no cesto. Por que ela não tocou? Porque tem coisas na minha vida, na sua vida, na vida de pessoas que estão ao nosso lado, que a gente não tem que se meter, porque é Deus tratando com essa pessoa e Deus está conduzindo para o lugar certo. E quando a gente não obedece, que a gente quer tomar a frente, a gente atrapalha a vida de Deus na nossa vida e na vida de pessoas. Então ela não se aproximou, ela acompanhou de longe. Ou seja, nós precisamos acompanhar as pessoas de longe, orando, falando alguma coisa, mas nunca se meter. E a Bíblia diz que o menino foi, não esqueça que ele era escravo. Quando ele saiu da casa da sua mãe, era um escravo, dentro de uma cesta, um escravo entrando num rio. E a Bíblia diz que Deus conduziu Moisés, porque foi Deus. E quando ele chegou num lugar que a filha de Faraó estava descendo para tomar banho, ela avistou aquele cesto. E quando ela avistou, ela trouxe. E quando ela abriu, olha só, quando ela abriu a cesta, ela viu um escravo. Mas quando ela pegou aquele menino, não era mais escravo, já era um príncipe. Olha só, em segundos, olha só, em segundos, era escravo, agora não é, agora é príncipe. Vou falar, se você crê, eu tenho certeza que você crê. Em momentos que você nem imagina, Deus vai mudar a sua história. Eu vou falar de novo, Deus ele vai fazer coisas grandes na sua vida, de repente que você vai se assustar. Diga assim: eu nasci, voz de homem, eu nasci para vencer e vencer. Imagina, igreja, ele saiu escravo, condenado à morte, mas quando a sua irmã obedeceu a sua mãe, ou seja, quando eu e você, a gente obedecer a nossa liderança e a gente não se meter, irmão, o milagre vai acontecer muito rápido na nossa vida. Então ela acompanhou e olha a estratégia de Deus. Quando a filha de Faraó abre a cesta, vê o menino, que ela pega o menino e ela falou o nome, ele é muito bonito, ele nasceu das águas, quem poderá ajudar essa criança? Aí entra sua irmã correndo: ei, eu conheço alguém que pode cuidar desse menino, ela pode amamentar. Olha só como Deus é tremendo. Quando a gente obedece, tudo dá certo. Mas eu quero sair dessa parte, que eu quero chegar onde nós lemos. Então Moisés já é príncipe, cresceu lá no Egito, cresceu lá no palácio, e ele tinha 40 anos de idade. Eu quero falar do 40 até o monte, 40 anos de idade. A Bíblia diz que Moisés era um príncipe general de guerra. Moisés era príncipe e general de guerra. Ele é o cara. Onde ele passava, todos tinham que se curvar diante de Moisés. A Bíblia conta a história que Moisés, ele tinha um trono. Faraó tinha o seu trono, o filho de Faraó tinha o seu trono, e Moisés também era um príncipe. Ele tinha o seu trono, morava num palácio, era respeitado e temido. Ele era general de guerra, era um dos melhores generais de guerra, era Moisés. Respeitado na guerra, temido na guerra. Apareceu o general, quem é Moisés? O inimigo já ficava nervoso. A história conta que ele era um construtor, um arquiteto, o melhor arquiteto na sua geração. Pessoa top, com toda a força, com todo o clamor, com todo o dinheiro. Mas só que Deus não usou ele nesse tempo. Aqui que entra a nossa vida. Quando a gente não entende os mistérios de Deus, a gente atrapalha. Moisés tinha 40 anos, general de guerra, príncipe, respeitado, todo mundo se curvava diante dele. Na nossa realidade, era nesse tempo para Deus usar ele. Era nesse tempo que ele era príncipe, guerreiro, general, tinha status, mas Deus não usou ele. Tem momento na nossa vida que nós, não, eu quero fazer agora, não é a minha vez, não tem que ser eu. Não, é no tempo de Deus. E agora a gente vai entrar nessa história de Moisés. Moisés, 40 anos, ele teve que fugir. Tem uma palavra que a Bíblia diz: tudo colabora para o bem daquele que... Diga assim: tudo colabora. Voz de flamenguista: tudo colabora. Está vendo como tem aqui? Para o bem daquele que ama a Deus. Quem ama a Deus nesse lugar aqui? Então nunca mais você vai reclamar quando você estiver passando uma luta, porque a Bíblia diz: tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. Só que esse colabora não é só coisa boa. Moisés agora é expulso do Egito. Olha só, agora ele é expulso do Egito. Agora ele é procurado
pela polícia, uma pessoa pobre, sem prestígio, sem família, no deserto. Agora imagina se alguém tirar tudo da gente e expulsar a gente do meio da nossa família, do meio do nosso povo. A gente como crente, quem já falar: Deus, tu não te importa com a gente? Senhor, tu conhece a minha vida. Oh Senhor, eu trabalhei tanto para ti. E a gente começa a questionar. Moisés saiu com 40 anos do Egito, expulso, como fugitivo, na miséria, sem família, andou sem direção no deserto, sem direção. Só que Deus, Ele está de olho em Moisés. Eu não sei qual é a sua luta, qual é a sua dificuldade, mas só sei afirmar para você que Deus está de olho em você. Ele está de olho em você. Moisés agora está andando, encontrar uma casa que nós conhecemos da história, a casa de Jetro, e chega lá, faminto. Jetro chamou ele. Eu fiz questão de você repetir. A Bíblia diz que ele foi ser empregado de Jetro. Empregado. Ele não era patrão, era empregado. Um cara que era príncipe general de guerra, ele morava no palácio, ele era muito bem sucedido. Agora ele é empregado. Ele é empregado. Deus tirou Moisés do Egito justamente para tratar a vida de Moisés. Todos nós, eu, você, todos nós, a gente quer ter sucesso, a gente quer ser abençoado, e são promessas, mas para isso se tornar realidade na nossa vida, Deus tira a gente do conforto e leva para o deserto para trabalhar na nossa vida, porque o que Deus tem para mim e para você é muito mais do que pensamos, é muito mais do que imaginamos, é muito mais do que nós sentimos. Deus, Ele tem o melhor para a gente, irmãos. Mas para isso temos que entrar no deserto. Deserto é solidão e muito mais que nós sabemos. Mas eu quero falar de Moisés. Agora Moisés é empregado de Jetro, se casa com a filha de Jetro. E você sabia que Moisés não sabia cuidar de ovelha? Quem ensinou foi a mulher dele. Ou seja, ela que ensinou ele a ser pastor, que eu não vou falar sobre isso, é outro dia, outra vez. Foi a mulher de Moisés que ensinou ele a ser pastor. Olha só como bacana. Mas fica para outra vez, vamos falar de Moisés. Agora Moisés é empregado de Jetro, e a Bíblia diz que 40 anos é muito tempo, irmãos. 40 anos sendo empregado, e todo dia ele saía para o deserto para levar as ovelhas para pastar. Todo dia ele ia e voltava, ia e voltava. Diga assim: 40 anos. 40 anos é muito tempo. Só que tinha um detalhe: a ovelha não era de Moisés, ele era empregado. Vou falar de novo: 40 anos cuidando de ovelha. Ele era empregado, as ovelhas não eram dele, só que ele fazia com excelência. Eu aprendo uma coisa aqui, pastor Adriano. Deus, Ele coloca coisas na nossa mão. Não é nosso, a igreja não é nossa, o povo não é nosso, ministério, tudo é de Deus. Então Deus coloca na nossa mão o ministério de homem. Vamos colocar um líder de homem, nosso coordenador estadual, coordenadores regionais. A liderança, Deus coloca na nossa mão um talento. Mas quando Ele entrega, a gente tem que passar pelo deserto. Aquele momento que você não quer vir à igreja, aquele momento que você não quer participar de nada, a gente é ser humano. Eu até conto esses dias que acho que estava fazendo umas 4 semanas, eu estava muito ruim, com febre lá em casa. Era um domingo, a gente sai de casa às 5 horas para ir para Santana. 4h30 eu desci de Sileni. Estava todo mundo arrumado, disse: eu não vou para a igreja hoje. Domingo, eu estou com muita febre, muito mal, muita dor de cabeça. Você sabe como é a gente, homem, né? A gente quer, já vai gemendo, né? Ai, eu estou mal. O que foi, marido? Eu não vou para a igreja hoje, estou cansado, estou com febre, não estou legal. Eu estava já uns 3 dias doente. Eu queria que a minha esposa falasse para mim: marido, então deita, vai descansar, vou fazer um caribé para ti, deixa que eu vou pregar, deixa que eu vou para a igreja. Mas ela virou para mim e disse: marido, você é o pastor titular da igreja, é tua responsabilidade pregar, é você que prega hoje, não sou eu. Então toma um banho, te levanta e vai para a igreja, ninguém sai daqui se você não sair. Eu digo: tá bom então. Aí eu fui, tomei banho, me arrumei e fui para a igreja. Pastor, o que é que tem a ver isso?
Tem momento da nossa vida que nós, como líder, a gente não quer ir, porque a gente está doente ou alguma dificuldade. Nós queremos ficar na nossa zona de conforto, mas está errado, porque Deus, Ele entregou talento na nossa mão. É nesse momento que nós achamos que não vai fluir nada. É nesse momento que nós falamos: o que Deus colocou é dele, então eu preciso cuidar, eu preciso ter zelo, então eu vou fazer a obra, eu vou fazer o culto de homem, eu vou fazer. Aí Deus se alegra, irmãos. A Bíblia diz que a ovelha não era de Moisés, ele era empregado, irmãos, empregado de Jetro. O que eu e você faria durante 40 anos trabalhando de empregado? Cara falido, não era mais príncipe, foi expulso. O que eu e você faria? Ah, pastor Braga é muito ingrato. Ah, fulano está muito ingrato. Eu trabalho, parece que não reconhece. A gente quer pensar e falar desse jeito, mas está errado, porque tudo que nós temos é de Deus. E a Bíblia diz que Deus, Ele não dorme, Ele está de olho em mim e você, e na hora certa Ele vai te abençoar. E vai ser muito rápido, em nome de Jesus. Vai ser muito rápido. Não esqueça que Moisés saiu como escravo. Ele saiu como escravo, mas quando ele chegou diante da filha de Faraó, que ela abraçou, foi só um abraço, pá, ele já era príncipe do Egito. Eu vou falar para você, toma posse nessa noite. Deus vai usar alguém para te abençoar, mudar a tua história. E Deus vai falar para você e para mim: eu falei que eu sou fiel, não desiste do que eu coloquei na tua mão, cuida com excelência, porque esse Deus que nós trabalhamos, Ele é fiel. Ele é fiel. Agora Moisés, 40 anos, 80 anos de idade, trabalhando, cansado, velho, cuidando. A Bíblia diz que todo dia ele ia, vamos trazer para o culto, todo dia ele ia fazer o culto, fazer aquele trabalho, cuidar das ovelhas, e voltava, ia de um deserto para outro. Mas um belo dia, diga assim, um belo dia, diga bem empolgado, um belo dia, diga: esse ano ainda, Deus vai me surpreender. Agora para valer, diga assim, um belo dia, esse ano ainda, Deus vai me surpreender. Um belo dia, Moisés com 80 anos, cansado, velhinho, mas fazendo com excelência. Sabe aquela responsabilidade, o carinho. Quando o pastor me convidou para pregar faz 2 meses, eu digo: caramba, falta 2 meses, eu comecei a orar, não tinha palavra. Eu falei para ele, ele falou: aí pastor, eu digo: eu estou amolando a faca, 2 meses amolando, pregando para mim mesmo, 2 meses. Eu poderia, não, 2 meses amolando a faca. Por quê? Porque eu entendo que é uma responsabilidade muito grande falar para vocês que vocês não são qualquer pessoa, vocês são os filhos de Deus, o herdeiro do trono. Vocês são a geração, nós somos a geração que vamos impactar esse mundo, irmãos. Não pode ser mais forte, pode ser mais forte. Eu aprendi uma coisa, pastor. Você sabia que a galinha não pode andar com pato? Você sabia que a galinha não pode andar com pato, pastor Tiago? Porque se a galinha andar com pato, a galinha vai morrer afogada, porque ela não sabe nadar. O que é que tem a ver isso com a nossa vida? Tem momento que Deus precisa tirar algumas pessoas da nossa vida, senão a gente vai morrer afogado. E quando Deus tira algumas pessoas da nossa vida, não para a gente desprezar, é para a gente ter a habilidade para depois voltar, que você vai ver agora, a gente vai entrar na cobra. A Bíblia diz que Moisés foi atraído. A Bíblia diz, a gente leu que ele passou com as ovelhas, não sozinho, sempre trabalhando com as ovelhas. E a Bíblia diz que ele olhou para o monte, uma sarça estava pegando fogo. Só que Moisés conhecia as sarças, ele sabia que sarça não pegava fogo. A Bíblia diz que ele olhou e disse mesmo: eu vou subir para ver essa maravilha. E a pergunta para mim e para vocês: o que as pessoas estão falando de nós? Que maravilha aquele culto, olha a unção na vida daquele povo. O que as pessoas estão falando de nós? Porque nós somos a sarça, a gente está incendiando. O que as pessoas estão falando? Ah, pastor, não, Jesus falou, chamou e se perguntou: o que estão falando de mim? Uns falam que você é Elias, outros profetas. E Jesus perguntou: e vocês? O que vocês acham de mim?
que nós estamos achando do nosso Jesus? A Bíblia fala que Moisés, ele foi atraído pela maravilha, uma sarça, um arbusto, uma coisa normal, uma coisa simples. Deus não precisa de coisas grandes para usar, Ele precisa de mim e de você que está aqui nesse lugar. Moisés subiu o monte. Quando ele sobe, ele viu aquela sarça incendiando. Que ele se aproximou, Deus falou: Moisés, Moisés, 2 vezes. E ele parou e não conhecia Deus. Ele nunca teve experiência, mas aquela voz era tão poderosa que ele parou e disse: eis-me aqui, Senhor. E Deus falou com ele: tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que tu está pisando é terra santa. O que é a sandália? Eu não vou falar dos deuses lá do Egito. A sandália é segurança. Uma sandália é segurança. Deus estava falando: Moisés, você vai ter um encontro comigo, então deixa a tua segurança, porque eu quero te dar uma segurança, porque a obra que eu tenho para você vai mudar a história do planeta Terra, e alguém vai falar de você lá no culto, no Congresso Estadual de Homens, ou no encontrão: Moisés, o que eu tenho para você é algo sobrenatural, então deixa a tua segurança e confia em mim. Eu falo para você e para mim: vamos confiar mais no Senhor. Vamos confiar mais nele. Deus conversou com Moisés lá no monte. Depois da conversa, você já percebeu que aqui não acontece isso, mas tem muito lugar que acontece, que as pessoas saem antes de terminar o culto. Eu vou mostrar para você o que acontece. Você sabia que a gente só pode sair, todo mundo sabe, na bênção apostólica, que a gente esteja apressado, mas temos que esperar. Olha, se Moisés saísse da presença do Senhor antes de acabar o culto. A Bíblia diz que Deus estava pregando para Moisés. E Moisés com 80 anos, ali na presença de Deus, e Deus falou: Moisés, eu tenho um ministério para você. E Moisés começou a questionar: mas eu tenho 80 anos, Senhor, eu sou velho, estou cansado. E eu sou fugitivo lá do Egito. Ninguém vai acreditar. Ninguém precisa acreditar em você. É só você falar o que Deus mandou você falar, e acabou a conversa. Porque quem vai fazer é Deus, não é eu nem você, irmãos. A gente não pode se preocupar com o que vão achar da gente. A gente tem que pregar o que Deus mandar a gente pregar. Esse é o segredo. Agora Moisés está conversando, e Deus pregando para Moisés, e Moisés se lamentando. E a Bíblia diz que Deus fez uma pergunta para Moisés: Moisés, Deus sabe de tudo. O que é que tu tem na mão? Está aqui. O que é que você tem na mão, Moisés? Ele falou: um cajado. Olha só, um cajado. Pastor Braga, 40 anos Moisés andando com aquele cajado. 40 anos Moisés subindo a montanha com aquele cajado. Escorregava o cajado, segurava. 40 anos conduzindo as ovelhas com um cajado. 40 anos é muito tempo. E naquele momento que ele teve um encontro com Deus, Deus fez uma pergunta: o que tu tem na mão, Moisés? E ele falou: um cajado. E Deus falou: então lança na terra. Ele lançou o cajado, e a Bíblia diz que transformou numa cobra. Moisés andava com uma cobra e não sabia, durante 40 anos. Vou falar de novo: Moisés andava com uma cobra do seu lado 40 anos e não sabia. Eu vou codificar para você. Aí Deus falou, a Bíblia, você leu a Bíblia, disse, quando ele viu uma cobra, ele correu. Ele largou, não queria mais papo. Olha só que é bom a gente ficar até o final do culto. Você sabia que uma palavra no final do culto, até quando alguém vai dar bênção apostólica e libera uma palavra, é Deus liberando promessa na nossa vida? Moisés, no final do culto, o cajado virou uma cobra, e ele se assustou, queria ir embora, ele queria correr. E Deus falou: pode parar, vai lá e pega no cajado. Moisés falou: não vou pegar, é uma cobra. Deus falou: pega no cajado pela cauda. E ele vai lá e pega o cajado, e a Bíblia diz que voltou a se transformar a cobra num cajado. Agora eu vou explicar para você. A gente anda com pessoas no nosso lado há muito tempo, que são pessoas, não são obedientes, não são responsáveis, pastor Tiago. A gente anda com pessoas no nosso lado
que tem vontade de fazer e até ajuda, mas são pessoas rebeldes, são pessoas que afrontam a gente, são pessoas que não querem obedecer. O que é que a gente quer fazer? Não quero mais saber, vai embora daqui, some daqui. É isso que a gente quer fazer. Só que nós esquecemos uma coisa. Imagina Deus falando: Moisés, 40 anos andando com uma cobra no teu lado. Eu estou falando de pessoas. Essa pessoa te ajudou quando você mais precisava, Moisés. Essa pessoa te ajudou quando você estava sozinho no deserto, Moisés. Essa pessoa pegou na sua mão quando você estava reclamando, Moisés. Essa pessoa te ajudou a subir a montanha. Essa pessoa te ajudou a conduzir o culto às ovelhas. E agora, porque ela se revelou, você quer eliminar da tua vida, Moisés? 40 anos, Moisés, você esquece muito rápido. Tem pessoas que dão trabalho para a gente, mas estão trabalhando com a gente 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei quanto tempo. Mas quando ela se rebela, a gente quer despachar. A gente não quer mais papo. A gente quer que ela saia do nosso meio. E eu lendo essa palavra, Deus falou para mim, pastor Adriano, que eu já pensei várias vezes, eu não vou mentir, não sou melhor do que ninguém, melhor do que Moisés. Moisés que viu o Senhor face a face. Imagina eu. A nossa vontade é mandar o povo embora, porque não é fácil. Mas Moisés passou 40 anos no deserto cuidando das ovelhas que não era dele. Ou seja, se você está aqui nessa noite, você que está nos assistindo também nessa noite, que você já quis mandar embora o povo que te ajuda, fique até o final, não desligue, fique até o final. Deus fala: Moisés, pega de novo pela cauda. E quando ele pegou, a Bíblia diz que transformou num cajado. As pessoas precisam ser transformadas. Mas tem um detalhe: as pessoas só vão mudar dependendo do Moisés. O que é Moisés? Um líder. Se Moisés abandonasse e fosse embora, Deus ia usar alguém. As pessoas só vão mudar dependendo de mim e de você. Qual é o tipo de líder que nós somos? A Bíblia fala que quando Moisés pegou, transformou numa cobra. Não esqueça que Deus tinha uma missão para Moisés, e depois se transformou. Eu creio que ele ficou animado. Aí Deus falou: coloca a mão na sua roupa, que a gente acabou de ler. Moisés colocou, e quando ele puxou, a sua mão estava leprosa. Eu falei para você ainda há pouco que tudo colabora para o bem daquele que ama a Deus. E a Bíblia ainda fala mais: em tudo. Diga assim: em tudo. Não, bem forte: em tudo dei graças. Em tudo dei graças, porque Deus, Ele tem mistério. Moisés, estou leproso e tal. Deus disse: calma, Moisés, em tudo dei graça. Tudo colabora para o bem. Coloca a mão de novo. Quando ele colocou, Deus falou: tira. Que ele tirou, estava curada. Olha só que Deus estava preparando Moisés, porque lá atrás a Bíblia diz que Miriam ficou leprosa. Deus estava preparando Moisés ali justamente para abençoar pessoas no futuro. Por isso que eu falei no começo: olhe para o seu futuro. Deus, nessa noite, se você crer nessa noite, Deus, Ele vai mudar o seu pensamento. Ele vai dar uma visão diferente para você. Ele vai colocar uma unção diferente na sua vida, que você vai começar a viver milagre na sua vida. Viver milagre. Não, pode ser mais forte, pode ser mais forte. Isso. Moisés agora sai da presença de Deus com a pessoa que estava desviada no seu lado e rebelde, transformada. E ele também curado. Porque para Deus usar cada um de nós, primeiro nós precisamos ser curados. E a Bíblia diz que a nossa boca só fala o que o nosso coração está cheio, pastor. O que é que a nossa boca está falando? Moisés foi curado. E o cajado, eu estou falando de pessoas, autoridade, ela foi transformada. Agora a pessoa que está lá de Moisés está transformada. E a Bíblia fala, pastor Heraldo, que nós conhecemos a história. Quando ele voltou para o Egito, vou trazer a pessoa que ele queria abandonar lá no monte, a Bíblia diz que aquela pessoa que é o cajado, Deus usou para fazer milagre.
aconteceu as 10 pragas, que a gente não vai falar, mas também quando o cajado, irmãos, o cajado, ou a pessoa que Moisés queria eliminar, quando foi transformado, vou falar, essa pessoa que lhe dá trabalho, que você está por aqui, só depende de você, porque Deus Ele quer. Deus vai transformar essa pessoa vai ser um instrumento de Deus na sua vida, para te ajudar no ministério, te abençoar, você pode falar amém? Agora Moisés, o povo sai do Egito, a pessoa que Moisés, eu não estou falando de Arão não, estou falando do cajado, que transformou em cobra, aquela pessoa que dá trabalho para você, Deus Ele vai transformar essa pessoa vai ser um instrumento de Deus na sua vida, e sabe, vai tirar aquela carga, aquele peso, e vai te abençoar. A Bíblia diz, pastor Domingos, que Moisés tocou no rio que nós conhecemos, ou seja, a cobra, que não era mais cobra, era transformada. A Bíblia diz que o mar se abriu. A Bíblia diz também, para a gente encerrar, que a mesma pessoa que ele queria abandonar, levantou para cima e veio maná ou comida. A mesma pessoa, o mesmo cajado que Moisés queria abandonar, tocou na rocha e a rocha deu água. Deus coloca pessoas na nossa vida, no nosso ministério, que deixa a gente careca. Por que você acha que tem tanto pastor careca por aí, líder careca? Pode dar uma olhada aqui, ó. Tem careca que chega trabalhando aqui. Por que você acha? Teve algum tem que passou a mão na cabeça, que está até caindo. Por que você acha? Preocupação. Mas que bom que você está aqui nessa noite, porque nós vamos ser incendiados pelo fogo de Deus nessa noite, pastor Edivaldo. Pastor Edivaldo, Deus vai liberar um fogo que vai incendiar. Eu digo, Deus, eu quero esse fogo, porque eu sou um Moisés, um líder, que tem um momento que eu disse, Senhor, leva essa pessoa do meu lado, eu não aguento mais. Aí quando Deus me falou, eu digo, Senhor, coloca amor no meu coração, coloca, Senhor, amor no meu coração, Senhor, por essa pessoa, por ciclano. A gente é ser humano. Se Moisés fez isso, imagina eu e você. Mas só que Deus preparou esse encontrão estadual de homens. Tem muitas pessoas que pregam melhor do que eu aqui, mas Deus colocou no coração do pastor Heraldo para me convidar, porque Deus queria que eu trouxesse essa palavra, para a gente encerrar de verdade. Moisés agora está voltando para a terra da promessa. Quem estava com ele? O cajado. O cajado estava com ele, pastor Tiago. Só que esse cajado, ele ia passar de gerações em gerações, que a gente não vai falar mais do cajado, a gente vai encerrar aqui. Agora imagina a cena, para a gente concluir. Moisés era um grande líder, 40 anos, top o cara, sabe aquele cara? Todo mundo quer bater uma foto, uma selfie. Respeitado, príncipe, general de guerra, todo mundo se curvava. Quando ele saiu do Egito, fugitivo, o diabo falou, acabou o ministério dele. Eu falei que ele não morreu no dia que ele nasceu. Ele até escapou, mas ele vai morrer no deserto. Acabou. Deus não vai cumprir a sua promessa na vida de Moisés. Olha só, o diabo falando para mim e para você, ele não tem mais jeito, esse grupo não vai crescer, esse ministério não vai crescer. Aí Deus preparou essa noite falando assim, vai sim, o meu fogo vai vir sobre você. Não importa o que o diabo pensa, a minha palavra continua de pé, porque você cuidou com excelência o que eu coloquei na sua mão. Você pode dar um grito de glória aí, por favor? Aleluia! Oh, aleluia! O diabo disse, acabou o ministério. Os 3 meses ele sobreviveu, mas acabou. Ele teve aí alguma coisa, mas morreu. Deus, eu falei para você, Moisés saiu de cena, 40 anos saiu de cena. Agora vem um velhinho, barba branca, cabelo branco, cansado, com um cajado, com uma multidão de pessoas. Aí o diabo falou, o que é isso? Quem é aquele velho?
Aí o outro falou: é Moisés. Não, Moisés está morto. O ministério dele morreu. E o ministério morreu com ele. Acabou para ele. E o outro diabão falou: não, é Moisés. Não é Moisés. Moisés era diferente. E eu quero falar para você, irmãos, que o deserto ele faz bem para mim e para você, que muda a nossa personalidade do Egito e transforma em grande líder, transforma em homem de Deus, transforma em homem cheio da presença de Deus. Aí o diabo não pode fazer nada. Esse deserto não vai te matar. Esse deserto está te preparando, igreja. Esse deserto está nos preparando para conquistar coisas grandes na nossa vida. Diga assim: eu não posso reclamar mais. Não, diga chateado: eu não posso reclamar mais. Não reclame não. Não reclame. Pastor Lenilson, tem hora que dá vontade, né? A gente não pode nem falar que está ao vivo. Mas Deus escolheu eu e você, porque Ele confia em mim e você. Porque tudo que nós temos é dEle. É dele. Agora Moisés chega com uma multidão de pessoas libertas. Eu quero encerrar com essa palavra. A Bíblia diz que no Egito entrou aproximadamente 70 pessoas da família de José. 70 pessoas. Na próxima, pastor me convidar, eu vou pregar sobre essa história. 70 pessoas. 70 pessoas. A Bíblia diz, eles chegaram pobres, falido, morrendo de fome. Mas agora, quando Moisés obedeceu, Moisés não está trazendo 70 pessoas, Moisés está trazendo uma nação forte, rica, poderosa, com um grande líder na sua frente e com um grande Deus conduzindo. Eu quero falar para você que essa noite Deus vai liberar um fogo sobre a minha vida, sobre a sua vida, que nós vamos mudar o nosso ministério, mudar o nosso ministério do grupo de homens, vamos mudar nossas igrejas, porque é uma unção na nossa vida, em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Fique de pé. Não, assim não. Sente de novo. É de pé de uma paulada. Bora, senta de novo. Para valer mesmo. Quando eu falar levante, você levanta e dá um grito de glória. Fique de pé em nome de Jesus. É isso aí, igreja. Pode aplaudir o nosso Deus. Para a gente encerrar, eu quero que você se libere nessa noite. Deus usou uma sarça para transformar a vida de Moisés e a vida da pessoa que estava com ele. Deus precisou colocar o fogo na sarça. Eu quero que você se libere nessa noite para Deus colocar esse mesmo fogo na minha vida e na sua vida. Porque essas pessoas que dão um trabalho, a gente vai sair daqui com fogo, com uma unção que vai transformar essas pessoas vão ser bênção para a nossa vida. Pode cantar, pastor. Tem flamenguista aqui nesse lugar? Misericórdia. Não, estou brincando. Eu estou quase virando Flamengo. Estou quase. Só os flamenguistas dêem um grito aí. Só os palmeirenses. Eita. Olha o pastor Tiago tirando graça aí. Agora só os homens cheios do fogo de Deus aí. Eita Jesus. Eu quero convidar você a sair do seu lugar nesse momento. Vem aqui perto do altar, sabe o seu lugar. A gente vai receber esse fogo de Deus. A gente não está aqui porque não tinha nada para fazer, porque Deus marcou esse dia. Deixa chegar todo mundo. Pode vir, eu estou cheiroso. Tem um perfume ali. Cheiroso. Olhe para mim primeiro. E pastor, pegue na mão do pastor Lenilson aí. Pegue na mão do pastor Lenilson. Outra pessoa pega na mão do outro. De 2 em 2. Só de 2 em 2. Só de 2 em 2. Isso, pegue na mão. De 2 em 2, pegue na mão. Isso. Pegou? Agora, olhe para mim. Olhe para mim. A Bíblia fala que você leu comigo que Moisés subiu ao monte com um cajado ou uma pessoa. Só que o cajado, que nós falamos de pessoa, precisava ser transformado, que era uma cobra. Você sabe o que é cobra, né? Mas Moisés, ele também foi transformado.
Você hoje vai ser a sarça para essa pessoa no seu lado. Vai haver uma transformação na minha vida e na sua vida nessa noite, porque esse fogo vai incendiar a nossa vida, irmão. E eu estou falando sentindo a presença de Deus. Deu para entender? Quando nós começarmos a orar, que eu falar, diga para essa pessoa, você vai falar, eu sou a sarça cheia de fogo que vai mudar a sua história. E quando você começar a falar, o fogo de Deus vai descer sobre a minha vida e sobre a sua vida, e esse lugar vai ser pequeno para a glória de Deus. Vamos lá, pastor, feche seus olhos. Oh, aleluia. Tu provê do fogo. Você pode cantar se você sabe. Cante, solte a sua voz. Oh, Jesus. Tu provê do Espírito. Cante, igreja. Eu me abro por inteiro. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Diga isso, diga isso, diga isso, diga isso. Enche-me. Se prepare para essa noite. Oi, alabaxere, balassuia, alabalaie. Vem, Senhor, vem sobre nós, vem sobre nós. Continue adorando. Oh. Tu provês o fogo. Eu sacrifício sou. Tu provês o Espírito. Vamos, igreja. Isso. Me abro por Deixa fluir. inteiro. Deixa fluir, deixa fluir, deixa fluir. Deixa fluir, deixa fluir. Diga para ele encher você. Diga. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me, Deus. Enche-me. Jesus. 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 Agora olhe para mim aqui. Olhe para mim. Olhe para mim, segurando na mão dessa pessoa. Olhe para ela agora. Olhe para ela. Diga assim: esta noite eu sou a sarça que vai incendiar a sua vida. Comece a dizer para ela assim: receba fogo. Diga: receba fogo. Diga: receba fogo. Receba fogo. Receba fogo. Diga isso para essa pessoa. Receba fogo de Deus. Receba fogo. Receba fogo. Receba fogo. Fogo. Receba fogo. Receba fogo. Isso. Receba fogo. Receba fogo. Receba fogo. Receba fogo de Deus. Isso. Deixa incendiar. Receba fogo. Receba fogo. Receba
Deus está te enchendo nessa noite. O Espírito de Deus está aqui nesse lugar. E Ele está enchendo a sua vida. Está enchendo a sua vida. Há uma unção nesta noite. Há um poder sobrenatural aqui. E a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Seja cheio. Usa o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que usa o leão e que a terra estremeça A sua vida está sendo mudada hoje. majestade de Jesus. Recebe aí a uma glória. O descendente de Davi, o homem mais notável. Vamos adorar, vamos Ele adorar. ama a justiça Vamos, igreja. e odeia a iniquidade. Deixa O incendiar. descendente de Deixa Davi, incendiar. o homem mais Isso. notável. Pode ser melhor. Ele ama Diga a isso, justiça diga isso, diga isso. e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça Ele ama você. e odeia a iniquidade. Ele te ama. Que ruge o leão Você está transformando. e que a O terra fogo de Deus está em estremeça. você. Isso. Agora deixa esse fogo incendiar. Quem está ao seu lado? De Jesus, que ruge o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E se abra os céus e o seu Creia reino nisso. vem. Creia. A nossa fé Creia. Os céus estão abertos. em o nosso Aproveite, Deus. aproveite esse momento. Que se abra os Isso. céus Diga isso. e o seu reino Diga isso. vem. Diga isso. A nossa festa em o nosso Deus. Que se abra os céus e o seu reino vem. Vamos adorar. A nossa O festa clamor incendeia a no sarça. nosso O clamor incendeia a sarça. Deus. Que os céus se abram, teu reino venha mover. Esse encher. A nossa fé e esperança É o estão nosso em dia. Deus. Grande É o dia das sarças Deus. Que os céus incendiárias. se abram, teu reino venha mover. A nossa fé e esperança estão em Deus. Grande Solte a mão do seu irmão agora. Solte a mão. Solte a mão dele. Levante as suas mãos. Levante bem alto. Faça assim, ó. Faça assim com as suas mãos. Olhe para mim encerrar. Olhe para mim. A Bíblia diz: quem fez a sarça pegar fogo foi o clamor do povo que estava no Egito. A Bíblia diz que o povo clamou, pastor Charles. O povo clamou no Egito e Moisés estava lá em Miriam, na casa de Miriam, em Midian. A Bíblia diz que uma geografia muito grande, mas o clamor de um povo fez Deus incendiar uma sarça. O seu clamor nessa noite vai incendiar a sua igreja, a sua liderança. O seu clamor vai incendiar a sua família. Então você vai cantar mais uma vez esse louvor de mão erguida. É o seu clamor. Vamos lá, pastor. no nosso Diga isso, diga isso. Assim, ó. Isso é adoração. Isso é clamor.